Fala galera, bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Rodrigo e no vídeo de hoje eu venho desvendar o que foi essa queda do Bitcoin, até onde a gente para, quais são os alvos. E esse é um vídeo sem mimimi, tá? Vou ser brutalmente honesto para você se preparar para suas excelentes recompras, porque afinal das contas, Bitcoin está em promoção agora. Vem comigo. Então, galera, vou começar agora pelo nosso setup de trades passadas, né, que vem acontecendo aí ao longo dos vídeos. Nossa trade de Ethereum se concretizou a nível de dólar, coisa linda de ver. Já a nossa trade de Bitcoin, acabamos não conseguindo fazer, né, não conseguimos chegar aqui no alvo, né, que é o alvo de 73 mil. Que é o alvo desse triângulo. Não tem problema, tá, gente? Normal, não é sempre que esses padrões vão se concretizar, especialmente quando a gente está em alta histórica. Como eu pontuei ao longo desses últimos vídeos aí, galera, quando nós estamos em novos períodos de altas históricas, a gente está em território desconhecido. E quando a gente está em território desconhecido, sem nenhuma referência de suporte, resistência, nem nada, é bem possível que esses movimentos sejam muito mais uma incógnita e sejam muito mais difíceis de ser previdos e lidos, diferentes de movimentos que estão atrás de uma alta histórica. Mas vamos lá, não chegamos no alvo. Ao que tudo indica, foram diversos fatores que resultaram na queda agora, de anteontem, né? E foi uma queda, galera. Vamos tirar as medições aqui, porque o negócio foi... Assim, se você é novo no Bitcoin, bem-vindo. Você acabou de ser batizado com uma vela desse tamanho. E eu vou tirar a medição aqui pra gente, olha só. Essa é a medição de uma vela, tá? A gente teve uma variação aí de 15% em uma vela, 15% em uma vela, e temos uma variação de 21% do topo da última alta histórica até onde a gente está agora, tá? Correção de 20%, a gente sabe, a gente que está dentro do Bitcoin há muito tempo, sabe que é uma correção até relativamente branda, e é bem possível que nós continuemos a cair, tá, galera? Assustadoramente, o gráfico do PyCycle Top, que nós estávamos botando à prova aqui no canal, acabou se mostrando realmente preciso. Passaram-se 3 dias, atingimos o topo depois de 3 dias da cruzada do PyCycle Top, e pode ser que isso seja um topo local. Para ser um topo local, a gente precisaria de uma esticada parábola muito maior, né? Então, na verdade, isso provavelmente indica que a gente vai ter uma lateralização e que esse vai ser um ano de subidas mais diluídas do que o de 2013, que era como a gente achava que isso fosse se mimicar. Ainda podemos pegar esse topo local, mas eu acredito que com essa correção agora, isso seja um pouco mais difícil agora, tá? É bem possível que a gente vá consolidando aos pouquinhos e vá subindo aos pouquinhos, mas como a gente diz aqui, passado não é garantia de futuro, então naturalmente a gente está agora provavelmente desenvolvendo algum padrão que vai servir de base de comparação daqui para frente, porque como os mercados estão tomando patamares muito maiores, estão tomando valores absolutos muito maiores, o ideal é que o último ciclo tenda a ser o mais próximo do próximo ciclo, tá? Então vamos lá. Então, eu vou puxar a Fibonacci aqui e depois eu vou dando um zoom out e fazendo essas leituras, dando um zoom outzinho, que é pra gente entender no curto e no médio prazo, até um pouquinho de longo prazo, a quantas a gente anda e até onde a gente pode descer. Essa parte aqui, eu tracei essa Fibonacci, que ela veio dos 50 mil até a máxima histórica de 64.900, tá? E olha os pontos que a gente está utilizando da Fibonacci. Quando eu digo que a Fibonacci é muito importante, é por causa disso aqui, ó. Olha só, tentamos utilizar o ponto de 1 como suporte máximo, né? Mas como eu disse para vocês, os pontos principais de atuação da Fibonacci são esse núcleo aqui, ó, 0,7, 0,6, 0,5 e 0,3. Eles são de longe os pontos que você tem que prestar mais atenção, sendo que, reforçando aqui, os que você tem que prestar mais atenção é o 0,5 e o 0,6. E gravem isso, galera. Geralmente, para quedas muito bruscas, o Bitcoin geralmente busca o 0,7 como sendo a queda máxima, tá? Pode ser que a gente continue caindo? Com certeza. Mas quando eu digo que a gente usa isso como suporte, é que nós utilizamos ele primariamente como suporte para depois decidir o que a gente vai fazer. Se continua descendo ou se recupera. Como vocês podem ver, a gente tentou recuperar e olha o ponto que agiu agora como resistência, o ponto de 0,5 acabou servindo como resistência agora, e agora estamos, na teoria, num período de consolidação, mas com tendência de baixa, né? Já que nós temos fundos mais baixos do que esses aqui. Vou abrir a nossa EMA Ribbon aqui, que a gente já mata logo esse indicador, né? Como vocês sabem aqui, quem me acompanha no canal sabe que eu gosto muito dele. E olha só, galera, a gente não quebrou, a gente destruiu o indicador da EMA Ribbon, tá bom? A gente está muito abaixo dele, e é bem possível que nós agora, infelizmente, utilizemos ele até que nós revertamos para cima. Vamos utilizar ele agora como provavelmente uma resistência grande, tá?
Como você viu, a gente ainda nem conseguiu tocar nela aqui, mas pode ser interpretado como uma resistência. E agora a gente vai ver como vai ser a atuação dessa ação de preço com a EMA, tá bom? Mas fiquem de olho, porque a partir do momento que a gente entrar nela e passar dela, já é um bom sinal de que estamos revertendo para a subida. Mas a princípio, isso não está acontecendo, tá? Então, galera, agora eu vou puxar para vocês aqui um indicador que vocês sabem que eu também gosto muito e que diz muito pra gente, que é o VPVR, que é um indicador de acumulação. E isso, agora vocês vão entender o porquê que a gente deu essa agulhada tão grande aqui, tá, galera? E é o seguinte, como vocês podem ver, um dos maiores pontos de acumulação foi esse aqui, ó. Foi o ponto de acumulação dos 56 mil. A partir dele, depois dele, vamos procurar aqui, ó. O outro ponto de maior concentração está na casa dos 47 aos 48, né? Esse ponto aqui é o maior ponto de concentração depois dos 56 mil. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente despenca, se a gente quebra esse suporte aqui, prévio, é muito possível que nós só venhamos a parar no próximo grande nível de acumulação, que não é nada mais nada menos do que muita gente com Bitcoin naquele valor, logo, você precisa de muito mais gente para esse preço se movimentar. Nesse gap de preço aqui, que a acumulação é menor, você precisa de menos jogadores, ou se você for falar em grandes jogadores, você precisa de muito menos jogadores grandes para que essa ação de preço seja uma variação grande. Foi por isso que a gente caiu dos 56 aos 51, 50 para depois retomar. Porque esse período aqui é quase como se fosse uma queda livre, até que nós achássemos um suporte, um tipo de acolchoamento aqui na casa dos 48. Não veio a acontecer, mas pode vir a acontecer, tá? Eu diria que se nós fecharmos a semana abaixo dos 55, que é esse valor de suporte gigantesco, a gente tem uma ação de preço muito grande aqui, ó, que é abaixo dos 55, por aí, se nós fecharmos abaixo desse valor, galera, é bem possível que nós só venhamos a parar para descansar e decidir se continua a descer ou se retoma a subida na casa dos 48, tá? Normal isso acontecer? 100%, galera. Quem está em Bitcoin há muito tempo está preparado já está cascudo, porque esse tipo de correção é normal, tá bom? Eu diria que uma correção de 21% para o que a gente viu até agora é uma correção relativamente branda e está bem perto do que a gente tem visto ao longo no que diz respeito a correções ao longo desse ciclo. E se a gente, agora, cenário um pouco mais apocalíptico, mas não menos preocupante, tá? Se nós quebramos o valor de 47, 48 aqui, como eu expliquei para vocês, ó, é queda livre, provavelmente até a casa dos 34, tá? Eu acho que essa queda aqui para a casa dos 34 é relativamente improvável. É possível, óbvio, tudo é possível, mas eu acho que essa acumulação na casa dos 48 mil, entre 56 e 48 mil, foi uma entrada institucional muito grande, e eu acho que isso talvez represente um suporte grande, pelo menos nesse nível de preço, tá? Já conversando agora, coloquem recompras nesses níveis, galera. Coloquem recompras nesses níveis. Eu dei mole, a minha recompra foi em 52, mas se eu ponho a recompra em 50, olha que entrada sensacional, entendeu? Tal realizado para poder pegar essas reentradas, porque são essas reentradas que fazem a gente ficar enorme. Olha o tamanho dessa agulha, galera. Se você consegue pegar uma operação em 51, Bitcoin corrigiu pra caramba, mas tu estaria num lucro absurdo, entendeu? Então, a retração em Fibonacci, o que eu venho trazendo para vocês aqui sempre, é muito importante de se observar e muito importante de utilizar como valores de entrada. Tá, galera, então agora eu venho para esse outro gráfico do Bitcoin, que é onde eu marquei aquele canal ascendente que a gente tinha visto antes, e nós, ó, infelizmente nós quebramos ele, tá? Se nós voltarmos aqui dentro, eu diria que é a última esperança de nós voltarmos aqui dentro para retomarmos esse canal, mas não coloquem as suas fichas nisso, tá? Tem que estar preparado para os dois cenários, e os indicadores, confluência, que eu venho trazendo aqui, acabam mostrando pra gente que a tendência de queda no curtíssimo prazo é maior do que a tendência de subida a princípio. Muitas coisas podem acontecer, grandes instituições podem entrar, outros fatores fundamentalistas podem entrar em vigor aqui e fazer com que essa ação de preço mude de cima para baixo, mas a princípio, a nível de gráfico, o que a gente está vendo agora é que é mais provável que a gente continue descendo e continue a corrigir. Isso não é ruim não, galera. Bitcoin está em promoção, como eu falei na entrada do vídeo. Se você estava querendo muito entrar nos 65, acredito que se você olhar e tá 55 agora, 60 mil reais a menos, me soa uma boa promoção, né? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, a gente quebrou, né, o canal, infelizmente, mas, como eu falei para vocês, uma formação que é de subida, ela geralmente tende a quebrar para baixo porque é o movimento de respiro dela. Então, essa Rising Wedge aqui, esse canal de crescimento para baixo é nada além do esperado, como eu disse para vocês no vídeo passado. Agora, qual é o alvo técnico desse canal? O alvo técnico desse canal estaria na base do canal. A base do canal está entre aqui e está entre aqui, que é o último toque dessa linha de cima. Então, a gente pode ver aqui
que o alvo de queda a nível técnico, tá? Isso eu tô falando a nível técnico nu e cru, sem a gente botar a interferência de tendências macro de subida ou de descida. O alvo desse padrão, a princípio, a queda dele vai trazer a gente aqui para casa dos 41 mil, tá bom? Então, se nós viermos até os 41 mil para retomarmos, tá ótimo, tá? Ainda assim estamos bullish, ainda assim estamos em crescimento. E para todos vocês que estão querendo reentrada, um sonho. Então, galera, antes de eu puxar aqui pro topo, eu vou tentar explicar para vocês rapidinho o porquê que eu acho que essa queda aconteceu. Eu acho que nenhuma queda de uma magnitude dessas aqui, ó, essa aqui é a estrela que eu tô falando, tá? Essa aqui é a estrela do baile. Uma queda dessas aqui, ela não é representada por um fator só. São vários fatores que acarretam nessa queda. Vamos lá. O primeiro fator tivemos uma grande queda de energia em províncias da China que tem, diria, em média 30% do processamento da rede de verificação do Bitcoin fica na Ásia. Então, esse apagão tirou 30% da capacidade da rede. Isso pode parecer um problemão, mas não é. Mas isso eu vou trazer num vídeo mais à frente, que é onde eu explico o porquê que o Bitcoin é absolutamente revolucionário e porquê que ele é autocalibrável. E é por isso que quando rola um apagão desses em parte da rede, isso não é um problema tão grande, porque a rede se autocalibra, vida que segue, novos bitcoins continuam a ser produzidos de 10 em 10 minutos e a rede continua protegida porque ela é fragmentada pelo resto do mundo, tá? Em resumaço, é isso. Vamos lá. Quando rolou esse apagão, que ninguém sabe se foi proposital ou não, mas honestamente não importa, deve ter começado, né? Tem muita gente que acompanha isso aqui, assim como eu, assim como acredito que você que tá aí já há um tempo, você acompanha isso 24/7. E existe um indicador chamado hash rate, que é o tamanho da complexidade da equação que os computadores que mineram têm que quebrar para validar uma transação. E quem acompanha esse hash viu ele caindo 30% a 40% ao longo de horas, que foi na hora do apagão. Isso deve ter gerado um desespero e uma vontade de tirar lucros imediatos na hora, e isso aconteceu. Provavelmente grandes jogadores, ninguém sabe se são mineradores, se são pessoas físicas de grandes empresas, podem ser os acionistas da própria Coinbase, despejando no mercado seus novos lucros agora e realizando. Temos N fatores aí que podem acarretar nesse grande dump. Lembrando que se esse dump aconteceu no final de semana, ele não foi um dump institucional, galera. Isso foi dump de pessoa física. Se foi uma instituição arranjando algum tipo de ferramenta para dampar o preço através de pessoa física, não sei te dizer. Mas o meu ponto é, algum jogador muito grande começou a dampar muito. E aí o que acontece quando a gente tem um jogador muito grande ou jogadores muito grandes dampando o preço? Quando isso acontece, quando grandes quantidades de bitcoins são vendidas imediatamente, o preço tende a corrigir, né, galera? Eu acredito que são 98 milhões de dólares que você precisa vender ou colocar para variar 1% do preço do Bitcoin. Isso mostra que ele é relativamente manipulável, né? Você tem que ser um jogador muito grande para estar conseguindo operar com 100 milhões numa talagada só, mas, querendo ou não, você consegue variar a rede 1%, tá? Isso é muito bom, porque isso mostra pra gente que a rede é pequena, e se você entrou agora, você tá no início da festa, mas isso ao mesmo tempo mostra uma notícia talvez não tão boa de que o Bitcoin seja mais manipulável do que a gente imagina, mas se a gente tá nesse jogo pro longo prazo, na verdade a gente vai sair ganhando lá na frente, e essa briga momentânea agora vai ser só mais um pontinho lá atrás, tá? E agora vem a parte do porquê dessa velha enorme. Isso aqui significa uma quantidade absurda de traders super alavancados que foram liquidados, tá bom? 10 bilhões foram liquidados, 10 bilhões de dólares foram liquidados no espaço de 4 horas, tá? Isso mostra muita gente muito gananciosa sendo 100% liquidada. E como isso funciona? Quando o trader é ganancioso, ele acaba trabalhando com mais alavancagem do que ele pode. E a alavancagem, quanto mais alto você alavanca a sua operação, mais risco você tem, porque a condição de você ser liquidado é o preço que está muito perto do preço que está agora. Difícil de entender, mas eu vou explicar rapidinho. Se você entra a 60 mil e a sua alavancagem é muito alta, digamos 30, o preço precisa variar 3% para baixo para você ser 100% liquidado, entendeu? Então, ou seja, tinha muita gente nessa, tinha muita gente super alavancado. E o que aconteceu? Quando o primeiro
primeiro alavancado foi liquidado, o Bitcoin caiu mais um pouco. E isso fez com que outras pessoas que também estavam lá embaixo, super alavancadas, foram liquidadas também. E as de baixo também. E isso gera um dominó que ele só para de descer lá embaixo, porque a ganância dessas pessoas é muito grande. E é por isso que vocês veem uma vela desse tamanho. Uma vela desse tamanho é um conjunto dos acontecimentos na China, como um possível dump institucional através de pessoas físicas, misturado com um efeito dominó de muitas pessoas sendo liquidadas em sequência. E é isso. Isso acontece para baixo e isso acontece para cima. Eu espero que eu tenha conseguido explicar minimamente o porquê que essa ação de preço aconteceu desse tamanho no espaço de 4 horas. Seguindo, vamos dar o zoom out agora. Estamos agora no gráfico diário e eu vou mostrar para vocês dois indicadores que para mim são indicadores muito interessantes para indicar a continuação ou a sustentação de uma bull run. E eles são a média de 50 dias e a média de 20 dias. A média de 20 dias representada pela linha amarela e a média de 50 dias representada pela linha roxa. Como vocês podem ver, ao longo da nossa subida aqui, a gente tem utilizado a linha amarela como um suporte absurdo, tá? Olha só, foi o máximo que chegamos nessa primeira queda, retomamos, o máximo que chegamos, retomamos. E, como vocês podem ver, a gente ficou sem tocar nessa linha de 12 de dezembro de 2020 até 11 de janeiro de 2021. Então, essa média de 21 dias tem se mostrado solidíssima, tá bom? E quais foram as outras vezes que a gente tocou nela? A gente tocou nela as últimas 2 vezes aqui, e tocamos nela aqui, e tocamos nela aqui. Como vocês podem ver, a gente está cada vez se aproximando mais dela e o toque nela se torna cada vez mais representativo. Ou seja, isso mostra que estamos perdendo força, né? Estamos perdendo gás nessa subida agora, porque, cara, a gente não está mais trabalhando com Bitcoin de $1.000, entendeu? A gente está trabalhando com Bitcoin de $64.000. Então, quando a gente fala que o mercado vai maturando e ele vai deixando de ser tão aquecido, isso aqui demonstra exatamente isso. Mas como vocês podem ver, todas as vezes que a gente tocou nela, a gente utilizou ela como suporte para continuar subindo. Tocamos nela, utilizamos como suporte para continuar subindo e por aí vai. Nós acabamos de quebrar ela, que nem a gente fez aqui. E nós estamos encostando agora na casa. Agora eu vou trazer para vocês a segunda média móvel, que é a segunda média móvel de 50 dias. Como vocês podem ver ao longo da subida desde outubro de 2020, nós só paramos para conversar com ela aqui em 22 de janeiro de 2021 e se mostrou também um suporte enorme para continuar subindo. Conseguimos suportar, subimos pra caramba. Aqui a gente não chegou a tocar não, tá? Mas chegamos praticamente, né? Não vou dizer que tocamos, porque não tocamos, mas mais à frente tocamos para continuar subindo. A gente tentou quebrar ela, né? Tentamos quebrar a média de 50 dias, mas utilizamos ela como suporte, estamos utilizando ela como suporte agora. Ao que tudo indica, podemos continuar caindo. Claro, até onde podemos continuar caindo? Até a casa dos 48 inicialmente, depois para a casa dos 41, que foi onde a gente viu sendo alvo da nossa Rising Wedge, tá? Agora, o que o estocástico diz pra gente no diário? O estocástico diz pra gente no diário que ainda temos mais espaço para cair. Como eu tinha falado antes, estamos provavelmente próximos do fim dessa queda, mas eu diria que pode ser só o fim dessa queda para continuar descendo, tá? Nada é certo, mas ao que tudo indica, daqui a 2 dias, se nós não recuperarmos antes, isso indica que o fundo, pelo menos momentâneo no curtíssimo prazo, vem dentro dos próximos 2, 3 dias, tá? Pode se lateralizar, você vai jogando um dia maisinho a mais, mas para cada dia de movimento expressivo, a gente conta com um dia aqui embaixo para isso se concretizar. E agora que eu mostrei para vocês a exponencial de 20 dias e 50 dias, eu vou um pouco mais além, na média de 100 dias e na média de 200 dias, sendo representadas pela linha vermelha e pela linha laranja, respectivamente. Eu venho acompanhando há anos isso, né, galera? E eu acredito que esses são valores âncoras para o médio prazo muito sólidos. Eu diria que nós podemos atingir até a casa dos 38 mil, por incrível que pareça, nós podemos atingir a casa dos 38 mil, que é a média de 200 dias, ou a casa dos 49 mil, que pode ser o nosso primeiro grande suporte, mas eu diria que isso é um dado para tranquilizar vocês. Se nós viermos a cair, gente, até $38.600 para continuar subindo, ainda estamos em uma subida, porque nós temos fundos ascendentes, no caso, né? Esse fundo aqui estaria acima desse fundo, esse fundo aqui, que nós estamos falando, estaria acima desse outro fundo, e nós temos topos
cada vez maiores. Isso diz pra gente que nós ainda estaríamos, mesmo caindo para a casa dos 38.600, nós ainda assim estaríamos numa tendência de subida. Vida que segue, galera. Se nós quebrarmos a casa dos 38, aí que eu acho que nós deveríamos deixar os nossos alarmes ligados para talvez ter uma atenção maior e pensar no que a gente vai fazer a partir daí. Mas até lá, estou tranquilo, dormindo tranquilinho, tá bom, galera? E agora, galera, eu vou terminar dando o último zoom out, que eu vou parar aqui no médio prazo, já tendendo para o longo prazo, mas eu acredito que o Igor já está cobrindo isso aqui de maneira brilhante, então não vou me delongar. Para mim, Rodrigo, os valores mais âncoras para o Bitcoin, em termos de subida de bull run saudável, são as medições de 200 dias, a média de 200 dias que eu trouxe para vocês ainda agora, e a média de 21 semanas, tá? A média de 21 semanas tem se mostrado um valor muito sólido para fundos máximos. Desde que a gente começou a corrida, em abril de 2020, nós praticamente utilizamos ela como suporte aqui, utilizamos elas como suporte enorme aqui, e desde então, para vocês entenderem como o Bitcoin está aquecido, e principalmente como ele está se mostrando cumprir o que ele veio a cumprir, olha, a gente não tocou mais nela desde que nós explodimos pra cima, gente. E como a gente bate no canal aqui sempre, nada sobe sem descer. Quando você vai dando zoom out no gráfico, você vai entendendo que isso é um jogo de um padrão, dentro de um padrão, dentro de um padrão, entendeu? Então, no macro, no médio e longo prazo, olha isso, cara. Olha isso aqui. Isso aqui, galera, é inacreditável. Até hoje eu abro gráficos de valores temporais maiores e, cara, é de cair o queixo toda vez, cara. Olha isso. E digo pra vocês, mais um indicador aqui. Essa média de 21 semanas está em 44 mil, gente. 44 mil. Pensa assim, eu sou da época que isso é inacreditável. Eu sou da época que eu checava a média de 21 semanas e isso tava em, sei lá, 12 mil, 8 mil, entendeu? Então a cada semana que passa com a gente lá em cima, vulgo esses últimos 2 meses de acumulação agora foram absurdos para essa média de 21 semanas. Aumentar foi isso. Olha onde está a média de 21 semanas, cara. 44 mil, gente. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar gravando um vídeo aqui dizendo para vocês que uma queda tranquila para o Bitcoin seria para casa dos 44 mil? Até nem um ano atrás, uma notícia dessa seria piada, entendeu? As pessoas me taxariam de maluco. Então, estamos numa subida saudável. No macro, nada mostra que nós chegamos. Se o Pi Cycle cruzou, chegamos num topo local. Nem que seja pequeno esse topo, entendeu? E é provável que ele não seja tão grande assim, porque nós não demos aquela estilingada para cima para depois corrigir, entendeu? Isso talvez só signifique que a nossa subida seja mais homogênea. Nada além disso. Então, fechando aqui, no semanal, temos inacreditavelmente um valor âncora de 44.800 dólares. Arredondando entre 44 e 45, podendo ter uma agulhada lá para 41. Pode, 42? Pode, mas tenham em mente que 44, 45 é o valor mais âncora para mim, Rodrigo, que é a média de 21 semanas. E agora, para a gente só, né, alimentar a imaginação, eu vou puxar uma Fibonacci aqui no semanal, para ver até onde a gente retrai. E no semanal, olha só, essa queda que a gente deu agora, galera, bateu na lata no 0,3, na lata. Então, como eu já conversei para vocês, até onde a gente pode cair? Vamos ver se a gente encontra algum tipo de confluência aqui. Olha aonde está a média móvel de 21 semanas. Está exatamente no coração da Fibonacci, entre o 0,5 e o 0,6, tá bom? Então, podemos corrigir até os 42 tranquilamente, ainda estamos no golden place aqui da Fibonacci? Podemos, mas o Bitcoin continua simplesmente surpreendendo a gente. Pode acontecer o que aconteceu aqui, ó, da gente ter uma correçãozinha um pouquinho maior para continuar sendo catapultado? Óbvio que pode. No macro, tudo indica que não estamos perto do topo, tá? Essa retração aqui eu vou até marcar, porque isso aqui serão as minhas... hoje mais tarde serão aonde eu vou marcar as minhas possíveis reentradas, tá? Com uma queda máxima aí, eu diria. Cenário apocalíptico, o Bitcoin acabou, tá todo mundo te falando, eu te avisei, tu era maluco. Então, cenário apocalíptico. Como eu trouxe para vocês, ó, na base da wedge, hein? 37 mil. Galera, a confluência é algo que traz pra gente não só a certeza de que a análise gráfica é uma ferramenta mágica, mas traz também um esclarecimento, que eu acredito que seja o esclarecimento que tira a gente do escuro e tira a gente do desespero, tira a gente do medo e traz pra gente algum tipo de âncora, algum tipo de calma a respeito de todo esse cenário, tá?
Então, galera, eu vou fechar aqui, eu fecho por hoje aqui, dizendo que, cara, se o Bitcoin pampa, tudo pampa. Se o Bitcoin cai, tudo cai. Então não vale a pena eu vir aqui fazer essa super análise de Ethereum, disso, daquilo, porque, cara, se o Bitcoin cair, vai tudo despencar. Não adianta você achar que, essa altcoin é forte pra caramba e ela vai segurar a porrada. Meu amigo, não vai. Você vai ver todas as altcoins sendo esvaziadas. Por quê? Porque tá todo mundo falando, meu Deus, Bitcoin tá em promoção. Aonde estão os meus lucros mais recentes? Nas minhas altcoins. Então nada mais natural de que nesse período de correção do Bitcoin, todas as altcoins venham a secar, porque tá todo mundo convertendo lucro de altcoin em Bitcoin mais barato, tá? Então não acha que a sua Cardano, que a sua XRP, que até a sua Dogecoin vai segurar essa porrada para baixo, porque não vai, entendeu? Bitcoin é âncora e Bitcoin reina. É isso. Eu vou fechar aqui agora. Esse adendo foi importante porque eu não queria fechar o vídeo com ele, porque muita gente fecha o vídeo depois que eu falo. Então, gente, acabou. Então, segura até o final que eu tenho coisa importante para falar. Então, estamos aqui no semanal e vale ressaltar para vocês, gente, que eu alterei o meu RSI estocástico para mostrar, eu subi o limite para 95 e desci o limite para 10, porque eu tô querendo encontrar pontos de saída e de entrada mais significativos. E se a gente tem uma folga aqui embaixo menor, eu tenho uma certeza maior toda vez que essas linhas se cruzam abaixo ou acima de que possível topo e um possível fundo mais provável do que se essa linha roxa fosse mais retraída, tá? Mas na prática, como eu disse para vocês, as linhas, não se cruzaram ainda. Fiquem de olho. A partir do momento que o Bitcoin começar a recuperar e essa linha azul retomar para cima da vermelha, estamos aí provavelmente no momento de ascensão de novo, tá? Espero ter acalmado todos aqui. Se você é novo na cena, se você entrou no Bitcoin há pouco tempo e você nunca passou por nenhuma grande correção, parabéns, cara, você acabou de ser batizado. E mais ainda, se você está passando por essa correção sem vender os seus bitcoins, você é uma mão forte, tá? Pode já dar, tapinha nas costas, porque todo mundo fala, não, tô tranquilo, pode corrigir que eu não vou fazer nada. Mas chega agora que a gente vê, é quando o couro come que a gente vê, entendeu? Então se você tem uma mão forte, se você está segurando o seu bitcoin agora, parabéns. Isso é uma semente que é para ser plantada agora e para ser colhida daqui a 3, 4 anos. O micro é muito importante se você quer fazer dinheiro no micro e o macro é mais importante ainda se você quer fazer dinheiro no macro, tá? Espero que vocês estejam um pouco mais embasados agora a respeito dessa queda. Façam suas marcações. Se vocês quiserem, tentem copiar o que eu estou fazendo aqui no TradingView de vocês. Fiquem de olho em todos esses indicadores que eu trouxe aqui. Fecho por aqui dizendo que eu não sou consultor financeiro de ninguém. Se você tá fazendo lucro aqui com as nossas informações e com os nossos sinais, cara, meus parabéns máximos. Se você não tá fazendo, talvez seja a hora de estudar um pouquinho mais, né? Mas lembrando que todo mundo aqui tá vestindo suas calças de gente grande e tá tomando as decisões baseadas em si, tá bom? Mais uma vez dizendo que Bitcoin tá em promoção, galera. Patrão tá maluco. Aproveitem, não percam essa oportunidade. Se cuidem que a coisa lá fora tá feia. Fiquem com Deus e bons trades.